Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral aqui no YouTube. E você está participando aqui, está vendo essas aulas, não sei se está participando ou não, mas essas aulas aqui são as aulas do Biolodúvidas pré-vestibular, o seu curso de Biologia Extensivo, que aí vai até o final do ano para você poder gabaritar qualquer prova de Biologia que aparecer pelo seu caminho. Só basta você assistir essas aulas que eu garanto que você vai gabaritar. E é claro, não é só assistir, é prestar bem atenção nas informações que eu falo. Então, se você já é meu aluno aí do curso e está participando dos grupos no Instagram, no WhatsApp, comenta aí embaixo ou curte para o pessoal ver que muitas pessoas estão assistindo as minhas aulas. Se você é novo na casa, vai logo aí se inscrevendo. No meu canal tem aulas de biologia para o ensino superior, para o ensino médio. Cara, o canal é completo. Se inscreve que vale muito a pena. Então vamos lá, sem mais delongas, hoje vou estar falando sobre bioquímica. Bioquímica é um assunto que fascina vários estudantes. Bioquímica que é um assunto de primeiro ano, você vê basicamente bioquímica no primeiro ano do ensino médio, ou você também vê bioquímica no nono ano, eu não sei, você vê bioquímica todos os anos quando você está na escola, na área de ciências ou na área de biologia. Eu vou estar falando sobre DNA e RNA. Duas estruturas fundamentais. Eu amo tanto DNA, mas eu amo tanto o DNA que eu tatuei o DNA no meu braço e vou tatuar a síntese proteica nas minhas costas. Por que eu vou fazer isso? Porque basicamente nós somos proteínas e as proteínas elas são formadas a partir do RNA e o RNA ele é formado a partir do DNA. Brother, é um quebra-cabeça perfeito. Cada pecinha é importante para montar o nosso corpo, a nossa estrutura. Então essas duas fabulosas moléculas são de fundamental importância para a vida, porque é a partir delas duas que as outras moléculas passaram a existir. Mas vem sempre aquela dúvida, quem foi que veio primeiro? O DNA, o RNA ou a proteína? Que eu já não vou entrar aqui nesse mérito. Então, vou falar sobre DNA e sobre RNA. Antes da gente iniciar de vez essa aula, eu só quero aqui dizer para você o seguinte, que existe 99% de chance de qualquer prova que você for fazer esse ano cair algo sobre DNA. Isso porque a engenharia genética vem crescendo a cada ano. Então é necessário que as pessoas compreendam qual é a função do DNA, o que é que ele tem, quais são as suas capacidades e o que é que pode ser feito com o DNA. Então a biotecnologia hoje, ela utiliza o DNA para a produção de vários... Gente, não, é tanta coisa que eu não quero nem dizer aqui, porque eu vou gravar uma aula só sobre isso agora desse ano 2017. Então, sem mais delongas, vem conhecer comigo aí o DNA e o RNA, lembrando que você tem que fazer as anotações para você poder não esquecer das informações que eu quero passar agora para você. Puxa a vinheta Charles Darwin e vem comigo. Patrick, todo ser vivo possui DNA? Sei lá, toda e qualquer forma de vida vai ter DNA? Sim, o DNA ele é fundamental. O DNA ele é fundamental porque é ele quem carrega a informação daquele ser vivo. Toda e qualquer informação que o ser vivo possua, ela vai estar contida no DNA. Patrick, mas que informação é essa? É a informação das moléculas que vai compor o corpo dele, é as informações de como ele vai estar organizado, é a informação de como vai ser o seu metabolismo, é a informação de como vai ser as suas características, enfim, toda e qualquer informação, ela está contida na molécula de DNA. Eu vou aqui falar da gente, eu vou sempre falar de DNA voltado à espécie humana. Patrick, eu só tenho, sei lá, se eu pegar uma célula do meu dedo e pegar uma célula da minha cabeça, se eu for fazer um comparativo, o DNA é o mesmo? É o mesmo. O seu DNA ele é o mesmo em qualquer célula que tenha no seu corpo, porque afinal você é as informações do seu DNA.
E como é que essas informações elas são manifestadas? E aonde é que o DNA ele é encontrado? E do que é que o DNA é feito? São essas as informações que você vai aprender aqui nessa aula. Então bora devagarzinho. Olha só, o que é o DNA, ou também chamado de ADN, ou ácido desoxirribonucleico? É uma macromolécula que codifica a informação hereditária e a passa de geração a geração. Olha só, o termo macromolécula quer dizer que é uma molécula gigante. O DNA é uma molécula muito grande e que ela codifica a informação hereditária, ou seja, ela tem essa informação em códigos. E esse código ele precisa ser decifrado. Então vai ter outra molécula que vai decifrar o código que o DNA possui. Por isso que eu coloquei, ela codifica a informação genética. Então nas minhas células tem o DNA e a minha informação está em código. E esse código ele é muito difícil de ser traduzido. Por isso que existem moléculas especiais que traduzem a informação genética. Então, a partir de hoje, o DNA ele carrega a informação do que o ser vivo é em forma de códigos. E esse código, eu vou dizer a você como é que ele acontece. Isso ocorre graças a macromoléculas chamadas de RNA. Olha só, para poder esse código ele ser traduzido e ocorrer a manifestação da característica, isso vai ocorrer graças a uma molécula chamada de RNA. É essa molécula que vai levar a informação do código do DNA para poder ser traduzida. Então imagine só, eu sou o DNA, uma molécula chamada RNA é formada por mim, onde essa molécula chamada de RNA é ela quem vai levar a informação do meu código para uma outra estrutura traduzir e dizer o que é que aquela informação está dizendo e, enfim, fabricar o que deve ser fabricado, o que eu vou estar dizendo daqui a pouquinho. Então, o RNA ele é fundamental para a decodificação da molécula de DNA. Olha só aqui o que eu queria que você soubesse. O DNA ele carrega a informação para a produção de uma proteína. O DNA carrega informações para a produção de proteínas. As proteínas são as nossas moléculas orgânicas estruturais, são as moléculas orgânicas catalisadoras, hormonais. Existe uma infinidade de funções que as proteínas fazem. E essa proteína, a construção dessa proteína vai depender muito das informações que o DNA possui. Isso porque o DNA possui a informação e para que a proteína seja feita, quem vai levar essa informação do DNA é o RNA, que passa por um processo chamado de transcrição e, consequentemente, por um processo chamado de tradução, para poder formar a proteína, que no caso vai ser a culminância da informação da molécula de DNA. Que beleza, né? Não é à toa que tem um assunto chamado de síntese proteica, onde você estuda a formação de uma proteína. Nossa, Patrick, quer dizer então que o DNA ele é fundamental para a formação das proteínas? Com certeza. Então olha só aqui, uma outra coisa que o DNA tem a capacidade, além de formar RNAs que vão levar a sua informação, o DNA também tem a sua função replicadora. Uma molécula de DNA tem a capacidade de formar outra molécula de DNA idêntica a ela. Graças a isso, as células se dividem e o DNA sempre permanece o mesmo, com as mesmas informações. Então, o DNA está ligado à síntese de proteínas e o DNA também está ligado à replicação. Mas afinal, do que o DNA é feito? Vamos lá. O DNA ele é feito de nucleotídeos. Nucleotídeos são micromoléculas que se unem para construir a molécula de DNA. Mas afinal, do que é feito esse nucleotídeo? Ele é feito de basicamente 3 estruturas. Ele é feito de fosfato, como você pode ver aqui, no caso a base de fósforo. Ele é feito de um açúcar de 5 carbonos, chamado de pentose. E ele é feito também de bases nitrogenadas.
que são estruturas que vão ser especiais, porque graças a essas bases nitrogenadas é o que vai diferenciar DNA de RNA. Tossindo aqui porque senão eu me engasgo. Quais são as bases que existem? Adenina, guanina, citosina e timina. Cada nucleotídeo só vai possuir uma base nitrogenada. Ah, legal, Patrick. Então tem a adenina, que eu chamo de A, tem a guanina, que eu chamo de G, a citosina, que eu chamo de C, e a timina, que eu chamo de T. Como é que vai estar organizado essa molécula DNA? Sua estrutura é a base de polinucleotídeos. Como eu falei agora há pouco, vários nucleotídeos vão se unir para poder formar a molécula de DNA. Olha aqui a molécula DNA, como você pode ver, ela é uma molécula dupla, ela é um aspiral duplo, gigantesco. Aqui é apenas um fragmento. Olha só, dando aqui um zoom. Como você pode ver, os nucleotídeos eles se ligam entre si para poder formar uma cadeia. Eles se ligam com o que está do lado e se liga com o que está embaixo. Como você pode ver, existe aqui a ligação entre as bases nitrogenadas e existe a ligação entre os nucleotídeos de cima com os de baixo. As ligações das bases nitrogenadas vão ser bem específicas. As ligações do nucleotídeo que está em cima com o que está embaixo também vai ser bem específica. Olha só aqui antes com relação à ligação dos nucleotídeos em questão de bases nitrogenadas. Eu vou ter as bases púricas, que no caso é a adenina e a guanina, e eu vou ter as bases pirimidicas. Pirimidicas, que são as bases do tipo timina e citosina. Sempre uma base púrica se liga a uma base pirimídica. Sempre uma base púrica se liga a uma base pirimídica. Sempre uma base pirimídica se liga a uma base púrica. Dessa forma fica assim. Adenina se liga a timina e guanina se liga a citosina. Então olha só aqui uma molécula DNA linda e maravilhosa. Como você pode ver, timina se liga a adenina, guanina se liga a citosina, citosina se liga a guanina, adenina se liga a timina. Note que o DNA é uma molécula dupla. Olha aqui, ó, uma fita, outra fita, que se unem em forma de aspiral. E detalhe, antiparalela. Uma parte está em um sentido e a outra parte está em outro sentido. Vamos entender isso aqui agora. Cada agrupamento fosfato liga o carbono 3 de um açúcar ao carbono 5 do próximo açúcar. Como eu falei agora há pouco, o DNA tem aí o seu açúcar, que é a pentose. Como é que acontece a ligação do nucleotídeo de cima com o que está embaixo? Acontece a ligação do açúcar com o fósforo. Só que essa ligação ela é bem específica. O carbono 3 do açúcar se liga com o carbono 5 do próximo açúcar. E essa ligação ela é mediada graças ao fosfato que vai estar entre esses açúcares. Pares de bases complementares formando as pontes de hidrogênio. Como você pode ver, timina está ligada à adenina graças às pontes de hidrogênio. Rapaz, ele está falando mais alto agora por quê? Para você poder entender isso. Outra coisa, ambas as fitas ocorrem na direção 5:3. Elas são antiparalelas. Isso adora cair em provas. Qual o sentido da vida? Sentido 5:3. Isso porque o carbono 3 de um açúcar se liga ao carbono 3 do outro açúcar, do outro nucleotídeo posterior, para poder formar a molécula de DNA bonitinha. E detalhe, é graças ao fosfato que vai estar acontecendo a ligação desses dois nucleotídeos. Portanto, o DNA tem uma fita antiparalela. Ok? Patrick, o DNA tem a capacidade de fazer a sua duplicação. Ele tem a capacidade de originar outra molécula idêntica a ela. E para que ele faz isso? Ele faz isso para possibilitar a divisão celular. Isso acontece, meu Deus, o DNA só duplica o seu DNA com um único objetivo, ocorrer a duplicação do DNA. Aqui é uma mitose. E para poder acontecer a mitose, que é a divisão celular, obrigatoriamente aconteceu, antes da mitose, aconteceu a duplicação do DNA,
que aconteceu numa fase que eu chamo de fase intérfase, que vem antes da mitose e antes da meiose. E o que molesta essa intérfase? É a fase em que ocorre a duplicação do DNA. E é uma duplicação extremamente complexa que, para poder ocorrer, diversas moléculas existem para auxiliar nesse processo. Nessa imagem aqui, eu estou mostrando que a partir de uma única fita é possível fazer duas novas fitas idênticas. Uma fita mãe dá origem a duas fitas filhas idênticas. Como é que acontece esse processo de duplicação do DNA? Simples. O DNA é uma molécula gigantesca e o que é que vai possibilitar essa separação dessa fita? O que chamamos de bolhas de replicação. Em determinados momentos, sinais químicos são mandados para iniciar o processo de duplicação do DNA e formam-se bolhas ao longo da molécula DNA. Aqui é a representação de uma única bolha, mas existem várias bolhas. Então, essas bolhas de replicação, elas abrem o DNA e começam a separar o DNA em duas fitas. As duas forquilhas movem-se em sentidos opostos. Eu vou chamar de forquilhas essa parte que fica aqui na extremidade de onde surgiu a bolha. Então fica aqui uma forquilha e fica aqui outra forquilha que vão se abrindo, possibilitando aí a separação da fita de DNA. Mas é claro que imediatamente quando ocorre a separação, já inicia-se o processo de replicação do DNA. Que olha que imagem linda! Essa imagem aí é uma representação do processo de replicação de DNA. É muito simples. Olha aqui para o mouse. Eu tenho aqui uma molécula de DNA aberta e está ocorrendo aí o processo de replicação. Note que o que está acontecendo em uma cadeia é diferente do que está acontecendo na outra cadeia, mas o objetivo é o mesmo, possibilitar a replicação do DNA. Eu quero destacar aqui algumas moléculas que são bem importantes. Eu quero destacar aqui a DNA, ou melhor, antes de tudo eu quero destacar aqui a helicase. Helicase é a enzima que vai aí, cortando a molécula de DNA, rompendo as pontes de hidrogênio para possibilitar a separação das moléculas de DNA. Uma outra molécula que eu quero destacar aqui é a enzima chamada de DNA polimerase. É ela quem está possibilitando a união de nucleotídeos que estão fora da molécula para poder entrar dentro da molécula para criar-se uma nova cadeia. Então, se lá tem adenina, então ela puxa uma guanina. Se lá tem uma citosina, vai puxar uma guanina. Se lá tem uma adenina, vai puxar uma timina. E assim por diante. Quem vai possibilitar essa união, essa formação da nova molécula DNA é a DNA polimerase. Então eu vou ter a helicase cortando, eu vou ter a polimerase formando a nova fita. Note que aqui eu tenho uma cadeia que tem aqui um filamento contínuo e aqui eu tenho uma cadeia cheia de fragmentos, que eu chamo de fragmentos de Okazaki. Isso é para provar que o que acontece numa fita é diferente do que acontece na outra fita, mas o objetivo é o mesmo. Enquanto na cadeia líder, a cadeia líder ou LIND está acontecendo de forma contínua, aqui no fragmento, na cadeia fragmentada, ocorrem os fragmentos de Okazaki, onde vários fragmentos eles surgem e existem várias enzimas DNA polimerase promovendo a formação da nova cadeia de DNA. Só que o que possibilita a união de um fragmento com outro fragmento é a DNA ligase. Como o próprio nome diz, liga um fragmento com outro fragmento. Patrick, quer dizer então que enquanto uma molécula acontece a produção da nova molécula de DNA através de fragmentos, na outra acontece de forma linear. Exatamente. Beleza? Então é dessa forma que vai estar acontecendo a formação de uma nova molécula de DNA. Se esse processo não ocorrer certo, o DNA vai se duplicar de um modo incorreto e vai dar aí uma grande
vai ocorrer uma coisa muito ruim. O próprio câncer vai estar surgindo justamente de uma duplicação incorreta do DNA. E, enfim, o DNA ele é fundamental para a produção de proteínas. O fragmento que o DNA possui, que carrega uma informação genética para possibilitar a produção de uma proteína, eu chamo isso de gene. Nem o DNA ele não vai ser formado só por informações, não. Existem vários fragmentos de DNA que não tem nenhuma informação. E são o que chamamos de DNA lixo. Esse DNA lixo, que hoje em dia já tem pesquisas que dizem que ele tem função, sim, eles não carregam informação para a produção de uma proteína. Os fragmentos de DNA que carregam informação para a produção de uma proteína, eu vou estar chamando de gene. Então, se eu tenho o gene, automaticamente eu vou ter a proteína. Talvez esteja um pouquinho difícil de fazer essa relação, porque eu não expliquei ainda RNA e eu vou explicar agora. O que é que o RNA é? É uma macromolécula que decodifica a informação do DNA, ou seja, decodifica a informação genética. Olha só aqui para meu celular. Meu celular tem músicas. É como se a música desse celular fosse o DNA. A música vai tocar sozinha ou deve existir o aparelho que traduza o código da música e ela possa sair aqui pelo fone? Tem que ter o aparelho. Então é como se fosse o DNA fosse a música e o aparelho fosse o RNA, que é o que vai aí traduzir a música. Então quem vai decodificar a informação do material genético, que é o DNA, é o RNA. Como é que esse RNA ele é produzido? Através de um processo chamado de transcrição. DNA origina outro DNA através da replicação semiconservativa, porque duas moléculas se separam e dão origem a novas moléculas idênticas. Então conserva-se metade da molécula original no DNA. DNA é replicação, RNA é transcrição. Então, para surgir uma molécula de RNA, é necessário que ocorra o processo de transcrição. Do que é que o RNA ele é feito? Da mesma coisa do DNA. Só que o açúcar do DNA é a ribose. E as bases nitrogenadas do RNA é a adenina, é a guanina, a citosina e no lugar da timina vai possuir a uracila ou uracil. E Rita Patrick, quer dizer então que enquanto o DNA é fita dupla, RNA é fita simples. Enquanto o DNA tem a base nitrogenada timina, o RNA vai ter a base uracila. Enquanto o DNA tem o açúcar desoxirribose, o RNA vai ter o açúcar ribose. Isso adora cair em provas. Beleza? E aí está de fato a função do RNA, que é transcrever a informação do DNA e traduzir para a formação de uma proteína. Portanto, eu vou ter a transcrição, que é o processo em que o DNA origina o RNA, e eu vou ter a tradução, que é quando o RNA passa por um processo chamado de síntese proteica e produz a proteína. Eu vou explicar aqui, Patrick, tu vai explicar aqui a produção da proteína? Não, em outra aula eu explico porque ela é mais complexa. Estrutura de uma base, a estrutura de uma fita de RNA, ela é a mesma coisa de um DNA, é a base de polinucleotídeos. Aquela mesma coisa que eu falei para vocês. O nucleotídeo de cima se liga com o de baixo graças ao fosfato que vai estar possibilitando a ligação de dois açúcares. Então vai estar aqui, ó, a molécula simples de RNA. E outra coisa, o RNA passa pelo processo de transcrição, olha aqui, ó. O RNA passa pelo processo de transcrição e vai passar pelo processo de tradução, que é a formação da proteína, vai ter a participação dos ribossomos. Os ribossomos, eles são estruturas que traduzem a informação do RNA. Patrick, quer dizer então que existe a replicação, que é a produção de DNA, a partir de outro DNA. Existe a transcrição, que é a produção de uma molécula de RNA. E existe a tradução, que é a produção de uma proteína. Dos três, qual é o que o RNA está ligado diretamente?
O RNA está ligado diretamente à transcrição, que é a sua produção, e à tradução, que é justamente a decodificação da informação que ele carrega para poder produzir uma proteína. Existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o que carrega a informação, o RNA transportador, o que vai transportar os aminoácidos, que são as estruturas que vão formar a proteína, e o RNA ribossômico, que é o RNA que vai formar a própria estrutura do ribossomo. Então vão existir 3 tipos de RNA, mas o processo de produção deles é o mesmo, é a replicação. Patrick, o que é que são? Ou melhor, é a transcrição. Patrick, o que é um aminoácido? Aminoácidos são as estruturas que formam as proteínas. Quando você for estudar a produção de uma proteína comigo, eu vou explicar para você como acontece o processo de transcrição e como acontece o processo de formação da proteína. Essa aula aqui foi apenas para dizer que esses mecanismos acontecem e estão ligados à molécula de RNA, porque aqui, afinal, eu não entrei ainda dentro de metabolismo, apenas dentro de bioquímica estrutural. Dizer para você qual é a função e como é que está formado o corpo do DNA e do RNA. Se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo, você é fodão. Deixa o seu like e aqui também tem o número do meu WhatsApp para você poder mandar sua dúvida, caso você tenha. Então mande sua dúvida que eu tiro na mesma hora. Desculpa aí pelo tempo que a aula levou, é claro que não existe atalhos, brother, tem que explicar o que cai. Então eu expliquei tudo bem direitinho, espero que você tenha entendido, no mais fico por aqui, beijo, valeu e foi boa.